incrível pensar que todos os seres vivos, desde o menor dos micróbios até a maior das árvores, vieram de um único ancestral comum. Mas como é que os cientistas conseguem desvendar essa história de família gigantesca de bilhões de anos para montar o que a gente conhece como a árvore da vida? Bom, bora entender como essa investigação funciona. Olha só, esse aqui é o professor Marco Chilive. Ele é um taxonomista. E quando ele está lá no meio do cerrado, ele não vê só uma planta, ele vê um enigma. A pergunta que o move não é só que planta é essa, e sim qual a história dela. Quem são os parentes mais próximos? É basicamente um trabalho de detetive. E para a gente entender como se resolve um mistério desses, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como essa busca por pistas começou. No começo, a ideia era bem intuitiva, sabe? Pensa na nossa família. A gente costuma se parecer mais com os nossos irmãos do que com primos distantes, certo? A lógica para classificar os seres vivos partiu daí. Organismos com um ancestral em comum mais recente deveriam ser mais parecidos. Esse foi o ponto de partida de tudo. Só que logo de cara a coisa se dividiu. De um lado tinha a escola evolutiva, que era a mais subjetiva, meio no achismo. O que era importante ou não dependia da opinião do pesquisador. Do outro lado surgiu a escola filogenética, que a gente também chama de cladística. E essa veio para botar ordem na casa, buscando um método objetivo que qualquer um pudesse repetir e que fosse baseado em provas concretas. Afinal, é assim que a ciência funciona, né? O primeiro grande clique veio com a ideia de homologia. Foi quando um cara chamado Richard Owen sacou uma coisa genial. Pensa só, a mão de uma pessoa, a asa de um morcego e a nadadeira de uma foca. Elas servem para coisas totalmente diferentes. Mas, se a gente olhar a estrutura dos ossos, ela é basicamente a mesma. Isso não é coincidência, é uma herança, uma assinatura deixada por um ancestral que todos eles tiveram em comum. Essas, sim, são as pistas de verdade. Ok, mas no meio de tantas semelhanças, como é que se separa a pista que importa daquela que só confunde a investigação? Foi aí que um entomólogo alemão chamado Willi Hennig apareceu e mudou o jogo para sempre. Hennig criou um verdadeiro vocabulário de detetive. A primeira pista-chave ele chamou de apomorfia. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É uma novidade evolutiva. É uma característica nova, que não existia nos ancestrais mais antigos daquele grupo. É um sinal de que algo mudou no meio do caminho. Mas a apomorfia sozinha não resolve o caso. A pista de ouro, a prova definitiva, é a sinapomorfia. E o que é isso? É uma novidade, uma apomorfia, que é compartilhada por 2 ou mais grupos, e só por eles. É tipo uma impressão digital, que prova que eles, e mais ninguém, dividem o mesmo ancestral que deu origem àquela novidade. E esse diagrama aqui deixa tudo bem claro. Olha só a característica 1. Ela aparece nesse ponto da história, certo? E quem tem essa característica? Apenas C e D. Pronto! A característica 1 é a sinapomorfia que une os dois. É a prova irrefutável de que C e D são mais próximos entre si do que de qualquer outro grupo ali. Então, com as pistas certas em mãos, chega a hora de fazer o que todo detetive faz: juntar as peças e montar o quebra-cabeça. Construir a hipótese que melhor conta essa história. E para isso, o método de Hennig tem 3 regras de ouro. Primeira, as relações são de ancestralidade, tipo uma árvore genealógica. Segunda, a única prova que vale para agrupar organismos são as sinapomorfias, aquelas novidades compartilhadas. E terceira, se houver várias árvores possíveis, a gente precisa de um critério de desempate. E esse critério é o famoso princípio da parcimônia ou navalha de Ockham. A ideia é bem direta. A explicação mais simples tende a ser a mais correta. Então, entre várias hipóteses de árvores, os cientistas ficam com aquela que precisa do menor número de passos evolutivos para acontecer. Menos complicação, mais provável de estar certa. O resultado de tudo isso é o que a gente chama de cladograma. Pensa nele como um mapa da história. Nas pontas dos ramos, os terminais, estão as espécies que a gente estuda hoje. E cada bifurcação, cada nó no caminho, representa um ancestral comum, um ponto no passado onde as linhagens se separaram. E o objetivo final de toda essa investigação é encontrar o que se chama de grupo monofilético. Imagina que você pega uma tesoura e corta um galho da árvore. Se nesse corte vier o galho e absolutamente tudo que brotou dele, sem deixar nenhuma folhinha para trás, você tem um grupo monofilético. É um único tipo de agrupamento considerado natural.
Agora, só para a gente ter uma noção da escala do desafio, se um cientista quiser analisar a relação de parentesco de apenas 50 espécies, o número de árvores possíveis que ele teria que analisar é esse aí na tela, um número com 76 zeros. Para colocar em perspectiva, esse número é maior, bem maior, do que a quantidade de átomos que os cientistas estimam que existam em todo o universo observável. É uma quantidade de possibilidades que a mente humana simplesmente não consegue compreender. Então, peraí, se é impossível testar todas as opções, como se resolve o problema? Bom, a gente não testa todas. A ciência usa algoritmos e programas de computador super inteligentes que funcionam como atalhos. Eles são muito bons em farejar e encontrar as árvores mais prováveis, as mais parcimoniosas, sem precisar se perder nesse universo de possibilidades. Ok, a gente já viu que o trabalho é complexo, é fascinante. Mas e daí? Na prática, por que todo esse esforço importa tanto no nosso dia a dia? Ah, importa, e muito. A filogenia ajuda a gente a entender a biodiversidade e decidir quais espécies precisam de mais proteção. É usada até na ciência forense. Mas talvez uma das aplicações mais diretas na nossa vida seja na saúde. Sabe a vacina da gripe que tem que ser refeita todo ano? É por causa disso. Os cientistas fazem a árvore evolutiva do vírus para prever qual variante tem mais chance de se espalhar. É exatamente isso. Rastrear a evolução de um vírus ou uma bactéria, entender de onde veio e para onde está indo, permite que a gente se antecipe. E essa capacidade de reagir rápido, de forma direcionada, é uma ferramenta de saúde pública que literalmente salva vidas. E essa grande investigação, essa jornada para entender a nossa própria história e a de todos os seres vivos, ela não para. E aí a gente volta para o professor Schliewer, porque o trabalho dele não acaba na descoberta. Talvez a parte mais crucial seja essa: passar o conhecimento adiante, inspirar uma nova geração de cientistas a continuar essa busca. É uma corrente que não pode quebrar. E isso está acontecendo agora mesmo, em lugares como o Instituto Federal de Goiás, em universidades e centros de pesquisa por todo o Brasil e pelo mundo. A verdade é que a gente mal começou a rabiscar a grande árvore da vida. Existem incontáveis ramos que a gente ainda nem conhece. A história completa está sendo escrita neste exato momento. E o mais incrível é pensar que o próximo capítulo, a próxima grande descoberta, pode estar esperando em qualquer lugar. Talvez até mesmo nos livros de uma biblioteca.